Olha, quem tem plano de saúde pode ter que pagar a mais para continuar usando os serviços. Os reajustes dos planos estavam suspensos esse ano, eles foram suspensos em agosto até agora dezembro por causa da pandemia. Mas a partir de janeiro de 2021, eles podem voltar e não é pouco não, viu? Não é pouco mesmo. A Agência Nacional de Saúde estipulou valores máximos para essa recomposição que variam de acordo com a modalidade do plano, mas que chegam a 8,14% nos individuais e coletivos. Para reduzir o impacto, a ANS definiu o parcelamento em até 12 vezes dos valores que não foram cobrados este ano. Porém, em 2021, o titular também terá pela frente o reajuste corrente. Tudo isso em um cenário econômico ainda bastante incerto por causa da pandemia e com uma série de indícios de que será preciso ficar muito atento à inflação. Pela primeira vez, olha só, os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central estimam que a inflação deste ano vai ficar acima do centro da meta, que é de 4%. A expectativa dos economistas para a inflação passou de 3,54% para 4,21%. A inflação subiu este ano, apesar da retração da economia provocada pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. E o motivo foi o aumento do preço dos alimentos. Para o ano que vem, o Banco Central revisou para cima suas projeções, que foram de 2,9% para 3,4%. Mas muitos economistas temem que esta previsão esteja subestimada, em um ambiente econômico repleto de dúvidas. Uma delas, como lembrou o ministro da Economia Paulo Guedes na última sexta-feira, é o sucesso do plano de vacinação contra a Covid. O Brasil passa e para voltar a voar, ele precisa bater as duas asas simultaneamente. Você precisa bater a asa da recuperação econômica, que está a caminho, e ao mesmo tempo a asa da saúde. Isso só será possível à medida que nós tenhamos esse retorno seguro ao trabalho. E esse retorno seguro ao trabalho exige a vacinação em massa da população brasileira. Para quem tem plano de saúde, quais são os principais pontos de atenção? O que esperar dos reajustes das operadoras em 2021? E nos outros setores da economia, onde é preciso ficar atento à pressão inflacionária? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a jornalista Luciana Casemiro, responsável pela seção Defesa do Consumidor do Globo, e com a repórter de economia Cássia Almeida. Mas antes de mergulhar no mundo da inflação, né, Carol? A gente tem um aviso importante. Pois é, Maltic, entre o Natal e o Ano Novo, Ao Ponto dá uma rápida paradinha. A gente vai recarregar as baterias para voltar com bastante energia em 2021, depois desse 2020 tão tenso, né? Mas durante essa semana, pelo menos, a gente continua por aqui. Fique com a gente. Luciana Casemiro, a gente teve uma série de alterações na questão de reajuste de planos de saúde ao longo de 2020, naturalmente por causa da pandemia. O quanto que isso pode impactar e até mesmo assustar os consumidores em 2021? Olha, realmente os especialistas consideram que a ANS demorou muito a tomar uma postura. Então, o que aconteceu? Os reajustes foram suspensos entre setembro e dezembro. O cálculo da ANS é que 20 milhões de pessoas, né, nós temos 47 milhões de usuários de plano de saúde, foram afetados por essa suspensão do reajuste anual. E outros 5 milhões foram afetados pela suspensão do reajuste que é por faixa etária, quando você chega, né, pula de 59 para 60, aquelas mudanças que tem aquele aumento de faixa. O que acontece? Agora em janeiro, essa conta vai vir e ela pode sim surpreender muitos consumidores, porque além da nova prestação, né, a prestação acrescida do reajuste, de quem não tinha tido ainda, com, por exemplo, os planos individuais que deveriam ter sido reajustados em maio, só vão ser reajustados em janeiro. Então, vamos supor que sua prestação fosse de R$100. É R$100 vezes 8,14%, que foi o reajuste máximo permitido pela ANS. Então, esse vai dar um valor, só que o valor que você deixou de pagar nos 8 meses, você vai pagar diluído em 12 prestações, né? Soma os 8 meses, a diferença do valor pago, 12 prestações ao longo de 2021. Então, é o valor novo mais aquele valor que você deixou de pagar.
vai ficar assim. Uma pessoa que hoje paga R$200 de mensalidade, com o reajuste autorizado, passaria a pagar R$216. E ainda teria que pagar o valor que ficou suspenso durante 8 meses este ano. Neste exemplo, seriam R$130, divididos em 12 parcelas de R$10,85. Um total de R$227 por mês. Quem teve mudança de faixa etária e não entre setembro e dezembro, que também não foi cobrado, você já pode ter até 4 meses aí de diferença também para pagar. Então, tudo isso vai se somar na prestação. Quando as pessoas receberem um boleto de janeiro, o que tem que ficar atento? Primeiro, é preciso se informar qual foi o seu índice de reajuste. Se a pessoa tem qualquer dúvida, se informar com a operadora. E no boleto de quem teve a suspensão, porque nem todos, o que eu estava falando, né, Malti, que somos 47 milhões de usuários de plano de saúde e 20 milhões não tiveram reajuste anual. Né? Quem tem plano empresarial, plano de adesão com mais de 30 usuários, todos esses tiveram seu reajuste feito. Então, isso vale para uma parcela. Então, no boleto vai vir o valor da nova mensalidade e o valor da diferença que eles chamam de recomposição do reajuste, ou seja, o que deixou de se pagar. Então, pode ser, sim, um susto, porque vai ter um aumento significativo. E lembrando que durante 2021, novos reajustes vão acontecer. Então, enquanto você ainda estiver pagando a recomposição lá do reajuste de 2020, outro reajuste vai ser aplicado no valor do seu plano de saúde. Então, pode ser um sustão, sim. Luciano, o que você está dizendo, então, é que vai ter um acúmulo de reajustes, né? Tudo que não foi pago ao longo de 2020, não é que não teve aumento e ficou por isso mesmo. Isso continuou valendo, só se acumulou para ser pago em 2021 e aí vai se somar isso o reajuste de 2021, né? É isso, e é uma situação que se prolonga, porque você vai pagar isso diluído no ano. Tem a possibilidade, sabe, Carol, das pessoas resolverem, por exemplo, você está com o teu dinheiro, 13º, eu quero pagar essa recomposição integral. Quem é plano individual pode chegar e conversar com o operador e resolver isso. Ou tentar, por exemplo, aumentar o número de parcelas. Quem está em plano coletivo ou de adesão, que é o caso, por exemplo, de profissionais ou aposentados que estão sem emprego e que buscam sindicatos, cooperativas, para através dela ter um plano de saúde, aí não tem como você negociar isso individualmente. Você tem que pedir para o contratante, tem que ver qual é a negociação que está sendo feita entre a empresa responsável, né, pelo plano de saúde e as operadoras. Mas há como negociar. O que a ANS estabeleceu é um critério mínimo para que não pesasse muito na mensalidade dos consumidores. Agora, Lu, você falou das pessoas que podem ter dinheiro no final do ano e fazer o pagamento integral desses atrasados. E tem o outro lado, as pessoas que estão sem dinheiro e que eventualmente, inclusive, podem cancelar o seu plano de saúde. Nesse caso, esses reajustes que acabaram não sendo pagos, eles serão cobrados? Olha, o cancelamento ou a troca de plano por um plano mais barato não isenta o consumidor de pagar esse reajuste que não, essa recomposição, né? Esse reajuste que deixou de ser cobrado, porque isso é um débito que ele tem. A única coisa que aconteceu foi a postergação da dívida. Não se aumentou em 2020 para dar um fôlego durante a pandemia, mas a partir de janeiro ele vai ser cobrado. O que acontece, o que a ANS me garantiu, é que caso a pessoa precise cancelar porque realmente não tem recurso para pagar o plano, a operadora não pode exigir que a quitação seja feita à vista. Então, acho que isso pelo menos é uma boa notícia. Caso você mude ou não tenha mais condição de pagar, ele tem que te garantir a condição de 12 meses, conforme foi estabelecido pela ANS, ou seja, são 12 prestações iguais. Agora, para quem não tem dinheiro para pagar o plano, é possível você trocar por um plano mais barato, fazer a portabilidade sem cobrança de carência. Isso pode ser feito dentro da mesma operadora, você pegar um plano mais barato naquele plantel que ela tem a te oferecer, ou trocar mesmo de operadora. Tá? Você contratar um outro plano, você vai ter essa dívida para pagar da recomposição, mas contratar um outro plano que esteja mais adequado ao
tamanho do seu bolso. Luciana, quais são as perspectivas de reajuste para 2021, levando em conta que muita gente usou menos o plano em 2020, né? Muita gente atrasou, postergou exames, cirurgias eletivas. Isso pode reduzir o percentual de reajuste? Olha, há especialistas que acreditam na possibilidade de você ter um reajuste negativo. As empresas gritam quando se fala isso, sabe, Carol? Mas os números que têm vindo nos boletins Covid da ANS, que mostra como é que está o uso dos planos, mostra que, embora tenha tido uma recuperação aí no segundo semestre de uso, ainda está bem aquém do que era a média de utilização do ano passado, por exemplo. Então, diminuiu não só cirurgias, como consultas, exames. Durante a pandemia, teve queda de 50% no número de cirurgias cardíacas pediátricas, essas cirurgias realizadas lá no Hospital Ana Nery, fica aqui em Salvador. As operadoras temiam que, melhorando um pouco os índices da Covid, que fosse haver uma corrida e que isso meio que aniquilasse o ganho que elas tiveram no primeiro semestre. Mas a gente não tem observado isso, e com essa nossa nova onda, a tendência é que as pessoas novamente posterguem, né, tanto consultas e exames, como os próprios hospitais, como já vem acontecendo em algumas cidades, suspendam procedimentos eletivos. Então, há essa perspectiva, mas o que os especialistas orientam é para que as pessoas fiquem bastante atentas, porque é preciso exigir aí uma transparência grande das operadoras em relação aos custos, em relação ao que vai ser o fechamento desse ano, para ver como é que vai vir o índice do ano que vem. Ou seja, se viesse um índice negativo, daria pelo menos um respiro aí para o consumidor. E nunca antes na história houve isso. Muito pelo contrário, os reajustes são sempre muito acima da inflação. Os clientes dos planos de saúde estão reclamando da dificuldade para fazer os testes que podem diagnosticar a Covid-19. As queixas relacionadas ao coronavírus são maioria na Agência Nacional de Saúde. Lu, para a gente terminar, na última vez que você participou aqui conosco do Ao Ponto, a gente falou muito sobre testes e sobre a dificuldade das pessoas acessarem testes por meio dos planos de saúde. Agora, em dezembro, quais são as principais dúvidas e reclamações dos usuários com relação a esse tema, testes para a detecção da Covid? Olha, Maltic, o último dado que eu tenho, que fechava novembro, né, nesses meses de pandemia, mais da metade das reclamações que chegavam à ANS relacionadas à pandemia tinham a ver com o teste. Então, assim, há muita reclamação de demora de autorização, algumas operadoras pedem 3 dias úteis e, às vezes, isso acaba fazendo com que as pessoas percam o momento certo de fazer o teste. A reclamação sobre a rede credenciada, que é menor para fazer o teste do que a rede credenciada de laboratórios que usualmente o consumidor tem. Então, assim, ainda é um problema. A gente vê muita gente pagando, que tem possibilidade, pagando para fazer o teste, né, para ter a agilidade, porque qual é o risco de você demorar a fazer? Eu conversei em novembro, a gente fez uma matéria falando um pouco sobre isso, com a médica Tânia Vergara, que é a presidente da Sociedade de Vitologia do Rio, e ela diz o seguinte, que a demora na liberação do exame aumenta o risco de falso negativo, porque o que acontece? Por exemplo, o PCR, que é considerado o padrão ouro dos exames, ele tem que ser feito até mais ou menos o 7º dia de sintoma. Se você perde essa janela, o que acontece? A pessoa vai fazer um teste que não é mais o adequado para a identificação da contaminação. Ela já deveria fazer um teste de anticorpos. Só que a pessoa não sabe disso, continua com o mesmo pedido, vai lá, faz, dá falso negativo, ela sai pela rua contaminando todo mundo. Então, assim, ainda é um problema e eu acho que é alguma coisa talvez que a ANS vai ter que trabalhar ainda mais com o aumento de casos que a gente tem verificado aí no Brasil nas últimas semanas, infelizmente. Luciana Casimiro, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado, Lu. Uma ótima semana. Olha, eu que agradeço e lembrando as pessoas que se tiverem problemas com planos de saúde, reclamem na ANS, reclamem nos PROCONs, no consumidor.gov, que só assim a gente é capaz de fazer uma pressão por mudanças de regra ou por atitudes mais fortes da regulação em relação aos planos. Gente, obrigada, até a próxima.
Cássia Almeida, diante do que a gente ouviu aí da Luciana Casimiro sobre reajuste de planos de saúde, qual é o peso do plano de saúde desse grupo sobre a inflação em geral? O plano de saúde é uma despesa muito grande no orçamento das famílias, pesa em torno de 4%. E no ano que vem, a inflação do plano de saúde vai ser maior ainda, porque esse ano a gente não teve reajuste. Então, você vai ter um reajuste represado do plano de saúde. Tem consultorias prevendo assim, alta de 12% na inflação. Então, é uma alta bastante importante num grupo de despesa que consome uma parte considerável do orçamento das famílias. Assim, um peso semelhante ao da gasolina, de aluguel, é um peso importante. Agora, Cássia, alguns gestores de ativos importantes, com muita relevância no mercado, entendem que as projeções de inflação, as oficiais, estão inclusive subestimadas, que a inflação pode ser ainda maior do que se projeta. Onde é que mora o perigo? Em todos os lados. A gente vai ter pressão inflacionária ano que vem de todos os lados. Além do plano de saúde, você vai ter energia elétrica, você vai ter que deve subir em torno de 5%, já subiu no final do ano, mas deve haver mais reajustes. Você vai ter reajuste de ônibus urbano em torno de 5%, porque esse ano foi ano de eleição municipal. Normalmente as prefeituras não reajustam o transporte público, então você vai ter transporte público também. Você vai ter água, esgoto. Você também vai ter aumento de gasolina. Então esse grupo de preços administrados tem pressão para todos os lados. O que vai segurar a inflação ano que vem, na verdade, são os alimentos que vão subir bem menos. Quer dizer, eles subiram em torno de 16% esse ano, e ano que vem devem subir menos, mas mesmo assim ainda é uma incerteza em relação a isso, porque os preços internacionais de alimentos, soja, trigo, etc., ainda continuam em alta. A China vai crescer ano que vem, então consome mais, então pode ser que esses alimentos subam mais do que o mercado está prevendo. Outra pressão de custos é custos de matéria-prima. O minério de ferro foi o que mais subiu nos últimos 12 meses, seguido pela soja, o leite e o milho. As empresas todas estão com problemas sérios e custos altíssimos de matéria-prima, que estão subindo a 2 dígitos, chegam a subir 60%, e eles não repassaram ainda. Eles vão ter que repassar em algum momento, eles não vão conseguir segurar tanto tempo assim. Então, você vai ter uma pressão na produção de bens. Os serviços, que praticamente não subiram esse ano, porque os serviços a gente tem passagem aérea, cinema, teatro, restaurante, todas essas coisas ficaram fechados ou com atividade muito menor do que tinham antes. Então, o preço desses serviços não subiu e ajudou a conter a inflação esse ano. Mas ano que vem, de alguma maneira, vai haver algum repasse, porque você tem alta de todos os lados de custo. Então vai ser difícil. E, além disso, você tem a expectativa de que haja uma vacina, né, vacinação em massa, pelo menos até o fim do ano que vem, e isso vai fazer com que os serviços possam começar a voltar a funcionar plenamente. Aí eles vão ter margem para poder repassar a alta de custo desse ano e do ano que vem. Então, quer dizer, você tem pressões de tudo quanto é lado na inflação ano que vem. O Cássio, o que a gente está dizendo é que, então, provavelmente não conseguiremos cumprir a meta de inflação, é isso? O mercado hoje ainda acredita que sim, eles estão prevendo uma inflação de 3,34, mas tem muitas previsões já acima disso. A nossa meta para o ano que vem é que a inflação cresça 3,75%. As projeções estão em 3,34%, mas já há outras de 3,8%, 4%. Tem gente achando que vai crescer em torno de 4%. Seria o terceiro ano seguido que o Brasil não cumpriria o centro da meta, né, fixada pelo governo de inflação. Agora, é um cenário, ainda tem um outro risco que eu não citei, que é a questão fiscal também, que é uma questão importante, né? A lei de diretrizes prevê aumento do salário mínimo para R$ 1.088 e rombo nas contas públicas de 247 bilhões de reais. Quer dizer, se a dívida pública está crescendo muito e aí você tem cada vez mais receio de um desequilíbrio fiscal maior e isso afeta a taxa de câmbio. Então o dólar sobe, aí os insumos importados sobem, aí você tem mais perigo para a inflação ainda, porque aí é mais pressão de custo, porque aí você tem os preços internacionais subindo, dólar subindo.
Então, quer dizer, é uma inflação que vai chegar, assim, talvez acima do centro da meta, mas ela tem muitos riscos e muita coisa pode dar errado no caminho. Agora, Cássia, o quanto que esse cenário de pressão sobre preços pode fazer com que o Banco Central seja obrigado a subir juros? A gente está com juros super baixos, 2% de taxa Selic. O quanto que essa pressão pode fazer uma reversão de tendência? Olha, todo mundo está prevendo que o Banco Central vai subir juros no ano que vem, né? A previsão do mercado é que ele chegue ao fim do ano em 3%, hoje ele está a 2%. Agora, já tem previsões que cheguem a 3,5% no fim do ano, como tá, o banco também está prevendo 3,5%, tem outras consultorias já prevendo 3,5%. Eles acham que os juros podem começar a subir já no primeiro semestre e outros acham que vai começar a subir no segundo semestre. Então, vai depender de como é que os preços vão se comportar. Quer dizer, então você vai ter pela primeira vez os juros subindo desde 2016, né? Então isso é um fato para se considerar. Ainda vai ser um juro assim, que ainda vai estimular a economia, né? Porque é um juro que vai ficar abaixo da inflação, né? Assim, mesmo chegando 3,5%, a inflação está em 3,8%, então vai ser um juro abaixo da inflação, ainda é um juro que ajuda a economia, mas é uma reversão de tendência, sem dúvida. Sim. Cássia, a gente está falando aqui desses números todos, né, que a inflação vai começar o ano de 2021 ali na casa dos 5 e pouco por cento, fechar em 3%, mas a sensação, acho que de todo mundo, é que a inflação é maior, né? Quando você vai ao mercado, paga uma conta de luz, os boletos vão chegando. Por que a nossa sensação é sempre de que a inflação é maior do que o número oficial? Eu acho que essa sensação aumentou agora na pandemia, né? Porque a gente está comprando só as coisas que estão subindo. A gente não está comprando as coisas que estão ficando mais baratas. Os números dão razão a quem reclama. De acordo com o índice de preços ao consumidor medido pela Fundação Getúlio Vargas, de março a outubro desse ano, todos os cortes de carne bovina aumentaram 16,5% e vem acelerando. Aí o que acontece? Você sente assim, mas como assim só subiu 3%? Mas é verdade, porque a alimentação subiu 16%. Então, agora a energia também subiu muito. Então, essas coisas que você está consumindo em casa estão subindo mais de preço, e aquelas que você, restaurante, lá fora, passagem aérea, hotel, todas essas coisas, aplicativos de transportes, táxi, mas as pessoas estão usando bem menos, então elas não estão sentindo no orçamento delas esse peso menor dos produtos que estão ficando mais baratos, porque ela não está usando. Então, quer dizer, talvez isso a pandemia mudou todas as percepções sobre os indicadores econômicos, a inflação é um deles. A tendência é de que quando as pessoas voltarem a consumir como antes, isso mude, mas essa sensação ficou muito mais forte agora na pandemia, principalmente porque os alimentos subiram muito, é o que as pessoas estão consumindo mais, então isso dá essa percepção mesmo. Agora, Cássia, essa dinâmica de preços que a gente passou a ver a partir da pandemia acaba afetando, prejudicando, especialmente os mais pobres, né? Sim, a gente viu isso muito claramente agora na pandemia, né? O IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele calcula a inflação por faixa de renda. E na renda muito baixa, que são aquelas famílias que ganham até 1.650, a inflação em um ano está em 5,33. Já na renda alta, né, nas famílias com renda mais alta, acima de 16 mil, essa inflação é de 2,48. Ou seja, é menos da metade da inflação dos mais pobres. Por que isso? Porque o que subiu esse ano foi a alimentação. Então, quando você mexe nesse principal grupo de despesas das famílias mais pobres, a inflação delas sobe mais. Então você teve um peso maior desse grupo aí, o que penalizou mais as famílias mais pobres esse ano, que já sofreram com desemprego. Assim.
Cássia Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Uma ótima semana. Obrigada, Cássia. Um abraço. Ok, eu que agradeço. Foi ótimo. Ótima semana para todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.